Seja bem-vindo ao canal Essência do Evangelho. Eu sou o Renato e a partir de agora nós vamos gravar uma nova série de vídeos com o tema O que aconteceu com a Igreja? Uma análise dos sistemas que moldaram a fé cristã. E nesta jornada veremos como sistemas filosóficos, culturais e seculares passaram a influenciar aspectos fundamentais como o culto, a pregação, a liturgia, a oração e até a forma de contribuir. Vamos analisar juntos a história de Atos capítulo 2 até o século 21. Então eu convido você a viajar conosco nesta nova série. Os 7 sistemas que moldaram a igreja. A igreja foi moldada por diversos sistemas que refletiram mudanças culturais, sociais e religiosas ao longo dos séculos, alterando sua essência e propósito original. Por meio de uma visão ampla, de Atos 2 até o século 21, entenderemos como 7 grandes sistemas se infiltraram na igreja, moldando sua estrutura atual. Primeiro, legalismo. Confiança em regras humanas, em vez da graça de Cristo. Desde o primeiro século, fariseus, saduceus e outros sectários buscaram estabelecer normas humanas como o caminho de justiça. Essa tentativa sempre foi uma ameaça à suficiência da graça, pois somente em Cristo há perdão e comunhão com Deus. Segundo, humanismo. Durante a Renascença do século 14 e 15, o humanismo colocou o homem no centro das atenções, reduzindo a grandeza de Deus. Essa visão minimiza o papel divino e promove uma abordagem centrada no ser humano. Terceiro, liberalismo. Enfraquecimento da autoridade da Escritura e da doutrina. Ganhou forma no Iluminismo, no século XVIII, e depois na Teologia Liberal, no século XIX, relativizando doutrinas e negando a inspiração plena das Escrituras. Quarto, secularismo. Mentalidade mundana dentro da igreja, sem separação do sagrado. Nasceu junto com o liberalismo, mas se consolidou no século XIX, excluindo Deus da esfera pública e empurrando a igreja para se adaptar ao mundo. Quinto, relativismo. Ausência de verdade absoluta. Cada um define sua própria verdade. Já havia ecos na filosofia antiga dos sofismas, mas se tornou forte no século XX, negando verdades absolutas, inclusive as da fé cristã. Sexto, pragmatismo, que é o foco no que funciona, em vez do que de fato é bíblico. Embora o termo filosófico seja do século XIX, nos Estados Unidos, a aplicação massiva na igreja veio no século XX, com métodos empresariais, marketing e shows business religioso. E por último, sétimo, consumismo. Igreja tratada como um mercado de serviços para agradar pessoas, fruto da cultura globalizada e do capitalismo de mercado, final do século XX até o dia de hoje. Transformou a igreja em um shopping espiritual. Feita essa introdução, agora vamos entrar no primeiro século da igreja. Vamos analisar minuciosamente o modelo da igreja que Jesus fundou e caminharmos na história para vermos o que aconteceu com a igreja de hoje. Essa primeira parte é extremamente importante. Precisamos ter um padrão como a igreja que Jesus fundou e depois dos seus apóstolos. Então vamos analisar minuciosamente o modelo da igreja estabelecida por Cristo. Século I, a igreja primitiva, a igreja instituída por Cristo, não nasceu como uma organização humana ou um edifício de 4 paredes, mas como um corpo espiritual, invisível e orgânico, fundado unicamente no Evangelho. A igreja nasceu como corpo vivo, não como uma instituição, mas simples, orgânica, centrada em Cristo, na palavra, oração, comunhão e santidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações Atos 2:42. Crescimento orgânico pelo Espírito.
O crescimento da igreja primitiva era orgânico, impulsionado pela ação do Espírito Santo. A pregação do Evangelho e a vivência autêntica dos cristãos resultaram em multiplicação natural de conversões e expansão da comunidade. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos 2,47. O marketing era a pregação fiel do Evangelho. E nos primeiros séculos, sob perseguição, a igreja não possuía prédios, nem templos fixos, porque nunca foi a intenção de Cristo recriar o modelo de tabernáculo ou do templo do Antigo Testamento. Diferente daquela antiga aliança, em que o templo era chamada de casa de Deus. Agora Deus habita no próprio corpo dos crentes, pelo Espírito. 1 Coríntios 3,16 e Efésios 2,22. A igreja não é um edifício de 4 paredes, mas um povo santo e vivo, espalhado pelo mundo e reunido em qualquer lugar. Reduzir a igreja hoje a construções chamadas de casa de Deus é uma distorção do plano original de Cristo, que desde o início estabeleceu uma comunidade orgânica, centrada na palavra, na comunhão, na oração e no partir do pão e na santidade. A liderança era serva e madura, composta por presbíteros e diáconos, que cuidavam do rebanho com zelo e temor, não como dominadores, mas como exemplos. 1 Pedro 5, de 1 a 3 e Atos 20, 28. A autoridade vinha da fidelidade à palavra, e o crescimento acontecia de forma orgânica e espiritual, pois o Senhor mesmo acrescentava os que iam sendo salvos. Vivendo como peregrina neste mundo, a igreja primitiva não buscava impérios terrenos. Esse é o modelo eterno e inegociável da igreja, segundo o coração do Senhor. Qualquer forma que se afaste dele por tradições humanas, sistemas seculares ou doutrinas distorcidas, isso revela a fragilidade e corrupção da igreja moderna. Agora vamos avançar até o século III e já mostrar o primeiro sistema que se apresenta desde o primeiro século, que é o legalismo. Século I até o século III. Legalismo a partir do judaísmo. Retorno às práticas da lei. Desde cedo, muitos tentaram resgatar ritos da antiga aliança, vestes, incensos, dias santos e objetos sagrados, como se fossem meios de santidade. Mas Paulo denunciou esse retrocesso, pois tais práticas apenas distraem da suficiência de Cristo. A verdadeira fé não se apoia em sombras, mas no próprio Senhor. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, de lua nova, de sábados. Tudo isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2,17. Paulo combateu esse retrocesso com firmeza, pois desviava os crentes da suficiência de Cristo para objetos e ritos. Paralelamente, logo após Pentecostes, os cristãos foram hostilizados pelos líderes judaicos. Os apóstolos foram presos e açoitados. Atos 4 a 5. Estevão foi apedrejado. Atos 7. Tiago morto. Atos 12. E Paulo, antes perseguidor, depois perseguido, sofreu repentinas investidas dos judeus. A acusação central era sempre a mesma. A fé cristã era vista como uma seita que ameaçava a lei e o templo. Ainda no primeiro século, podemos observar que os judeus perseguiam os cristãos, mas a partir de 64, a perseguição passou a ser pelo Império Romano. Perseguição pelo Império Romano. Os cristãos, antes vistos apenas como uma seita judaica, logo se tornaram alvo do Império. Foram acusados de ateísmo por rejeitarem os deuses, de traição por não adorarem César e até de práticas obscuras por mal entendidos sobre a ceia. Prisões, torturas, feras e fogueiras marcaram essa perseguição, mas muitos permaneceram firmes, testemunhando a fé até a morte. Inicialmente tolerados como uma seita judaica, os cristãos logo passaram a ser alvo do Império Romano. E em 64 d.C., Nero os acusou do incêndio de Roma, dando início a perseguições cruéis. Nos séculos seguintes,
imperadores como Domiciano, Décio e Diocleciano intensificaram a pressão. E no decorrer do segundo século e do terceiro século, podemos observar na história o quanto o Império Romano perseguiu os cristãos. Mas ao entrar no quarto século, observamos que o imperador se converteu ao cristianismo e tudo mudou. Século IV, Igreja Imperial. A Igreja Imperial marca um período de transformação, onde a fé cristã se tornou associada ao poder estatal, alterando sua essência e práticas. Agora estamos em 313 d.C. O que parecia vitória revelou-se uma ruptura. A igreja antes peregrina e separada tornou-se associada ao poder do império. Édito de Milão e fim da perseguição. O Édito de Milão, promulgada em 313 por Constantino, garantiu liberdade religiosa aos cristãos, encerrando séculos de perseguição. Este decreto marcou uma virada significativa para a igreja, permitindo seu crescimento e influência na sociedade. Associação da igreja com o Estado. A igreja passou a ser vista como um instrumento do Estado, usufruindo de apoio político. Essa associação não só solidificou a influência da igreja, mas também comprometeu suas práticas originais. Para facilitar a aceitação, práticas pagãs foram adaptadas, como dias santos, peregrinações e relíquias, desviando o foco de Cristo para elementos visíveis. O modelo simples e orgânico dos apóstolos deu lugar a uma estrutura hierárquica e clericalizada, herdada da política romana. Templos monumentais foram erguidos e o culto se centralizou em edifícios de pedra, em contraste com as reuniões nas casas. Assim, a igreja deixou de ser uma comunidade viva do Espírito para tornar-se uma instituição moldada por interesses humanos, abrindo caminho para distorções que mais tarde alimentariam o legalismo, o pragmatismo e o consumismo religioso. Até aqui, nós já podemos observar a diferença da igreja original, da igreja fundada por Cristo. Agora vamos entrar na Idade Média e vamos ver o quanto a igreja foi influenciada. Século V ao XV, Igreja Medieval. A igreja como sistema de poder. Após a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, a igreja assumiu funções civis, militares e espirituais, tornando-se a principal instituição da Europa medieval. Passou a coroar reis, legislar e moldar reinos, consolidando-se como a Igreja Imperial e sistema de controle. Teologia escolástica e perda da simplicidade bíblica. Com o escolasticismo, especialmente em Tomás de Aquino, buscou-se unir fé cristã e filosofia aristotélica. A teologia tornou-se racionalista e acadêmica, afastando da simplicidade do evangelho apostólico, que foi ofuscado por tradições humanas. Até aqui, já podemos observar a distância da igreja original, da igreja fundada por Cristo em Atos capítulo 2 e depois por seus apóstolos, com a igreja do tempo medieval. E olha que ainda falta muito para chegar na nossa era. A Bíblia retirada do povo. Escrita em latim e restrita ao clero, a palavra foi negada ao povo e passou a depender da mediação sacerdotal, em contraste com a mediação única de Cristo. Esse afastamento abriu espaço para distorções espirituais. Práticas contrárias à fé apostólica. A igreja medieval incorporou costumes estranhos ao evangelho. Culto a relíquias, venda de indulgências, mariolatria e canonização de santos como intermediários espirituais, substituindo a centralidade de Cristo. Agora vamos analisar do século XV até o século XVIII e vamos abordar a Renascença, o Iluminismo e o Racionalismo, e vamos perceber o quanto a igreja vai se afastar a cada vez mais do plano original de Cristo. Século do XV ao XVIII, Renascença, Iluminismo e Racionalismo. Do século XV ao XVIII, a Renascença e o Iluminismo colocaram o homem no centro, exaltando a razão, a arte e virtudes humanas em lugar da glória de Deus. O culto foi transformado em espetáculo e o sobrenatural descartado. A Bíblia foi reduzida a mito, o Evangelho a moralismo e a fé relegada ao privado. Nesse cenário, a igreja assimilou ideias como humanismo, ou seja, o homem no centro, o liberalismo,
que é a fé diluída, o secularismo, que é a fé restrita ao privado, e o pragmatismo, que são os resultados mais importantes do que a verdade. A centralização do homem e a destruição da revelação. Entre os séculos XV e XVIII, a Renascença e depois o Iluminismo mudaram radicalmente a forma de pensar no Ocidente. A Renascença resgatou a cultura greco-romana e colocou o homem no centro, substituindo a glória de Deus pela exaltação à razão, da arte e das virtudes humanas. O culto antes, simples e espiritual, passou a ser marcado por música erudita, estética e templos monumentais, distanciando-se da comunhão prática da igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. No século VIII, o Iluminismo levou essa visão ao extremo. A razão tornou-se a única fonte de verdade. O sobrenatural foi descartado e a Bíblia reduzida a mito. Doutrinas centrais, como a divindade de Cristo e a ressurreição, foram rejeitadas, surgindo o liberalismo teológico, que esvaziou o evangelho de seu poder redentor e reduziu a valores morais e sociais. A fé foi relegada ao campo privado, instalando o secularismo que excluiu Deus da vida pública. A igreja, em vez de resistir, assimilou esse espírito. A mensagem foi suavizada, a autoridade das escrituras relativizada e o evangelho transformado em discurso motivacional. O racionalismo ainda separou a fé e razão, levando muitos a defenderem a fé nos moldes da lógica secular. E nesse contexto, a igreja passou a ser moldada por sistemas estranhos ao plano original de Cristo, como o humanismo, o liberalismo, o secularismo e o pragmatismo. Avançamos agora para o século XVI, Reforma Protestante. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, com as 95 teses, foi mais que uma contestação à Igreja Católica. Foi um chamado ao Evangelho puro de Cristo, um retorno às Escrituras e impacto duradouro. O movimento denunciou sistemas que haviam corrompido a Igreja, o legalismo medieval, que vinculava a justificação a obras, indulgências ou méritos humanos, e o consumismo religioso, que vendia a salvação. A centralidade de Cristo foi reafirmada. Principais reformadores como Calvino, Zwinglio e Knox, retornaram à centralidade das Escrituras e da graça expressas nos 5 solas: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Retorno às Escrituras. A Reforma enfatizou a Bíblia como autoridade suprema, levando a tradução das Escrituras em línguas vernáculas e permitindo que todos pudessem ler e ter a interpretação da Palavra de Deus. O legado da Reforma fortaleceu a suficiência das Escrituras e ofereceu firmeza doutrinária contra o liberalismo e o relativismo. Com a Reforma Protestante, podemos ver o combate a alguns desses sistemas. Sempre a volta às Escrituras, sempre a volta ao plano original de Cristo, traz um avivamento para a Igreja e combate muitos sistemas que estavam se infiltrando na Igreja e moldando seu caráter. Combate ao legalismo. Os reformadores denunciavam o legalismo que havia se infiltrado na Igreja, enfatizando a graça e a fé como essenciais para a salvação, em contraste com as obras, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Agora, no fim do século XVI e entrando no século XVII, podemos ver o puritanismo combatendo esses sistemas e moldando a verdade sobre a Igreja de Cristo, levando a Igreja às suas origens, ao plano original de Cristo. Século XVI e XVII. Os puritanos. Após a Reforma, surgiram movimentos que buscavam preservar a fidelidade bíblica e a centralidade de Cristo. Os puritanos do século XVI e XVII reagiram contra a formalidade e corrupção da Igreja anglicana, valorizando santidade, arrependimento, simplicidade, pregação expositiva, disciplina espiritual, oração e vida comunitária. O nome puritanos reflete sua busca por pureza doutrinária e prática. Muitos enfrentaram perseguição
e imigraram para a América do Norte, influenciando profundamente o protestantismo nos Estados Unidos. Os puritanos foram um movimento protestante dentro do anglicanismo que buscava purificar a Igreja da Inglaterra de práticas católicas ainda preservadas. Defendiam uma fé centrada nas Escrituras, culto simples e reverente, vida de santidade, disciplina comunitária e forte ênfase no pacto entre Deus e o seu povo. Século VII. A Igreja Moderna. Com o avanço da Revolução Francesa de 1789, da razão secular e do iluminismo, valores seculares como liberdade e igualdade passaram a substituir a autoridade de Deus na sociedade, preparando o terreno para o secularismo, o relativismo, o humanismo e, mais uma vez, o liberalismo. Século VIII. O evangelicalismo. O evangelicalismo do século VIII surgiu como um movimento de renovação espiritual dentro do protestantismo, marcado pelo desejo de voltar à centralidade do evangelho, do novo nascimento e da vida transformada. Ele nasceu especialmente nos avivamentos ingleses e americanos, tendo como nomes principais John Wesley, metodista, George Whitefield, o grande pregador itinerante, e Jonathan Edwards. Seus marcos foram os avivamentos na Inglaterra e América e o fortalecimento das sociedades missionárias, reforçando a necessidade da fé bíblica e da experiência de conversão. Foi contrário ao relativismo, pois afirmava a verdade objetiva do Evangelho. Também se opôs ao pragmatismo, já que pregava transformação pelo Espírito e não por técnicas humanas. No entanto, ao longo do tempo, o movimento metodista e os avivamentos populares também abriram espaço para certa emotividade, que mal conduzida poderia derivar em forma de pragmatismo religioso. Século XIX e XX. Entre os séculos XIX e XX, ideias de pensadores como Darwin, Marx, Nietzsche e Freud transformaram profundamente a cultura ocidental e, por consequência, a Igreja. Nesse período, a Igreja passou a ser moldada por sistemas seculares, pragmatismo, humanismo, consumismo e relativismo, refletindo o espírito da época mais do que o espírito de Deus. Charles Darwin, de 1809 a 1882, propôs o darwinismo, enfraquecendo a ideia de um criador pessoal e abrindo espaço para naturalismo e materialismo. Karl Marx, 1818 a 1883, via a religião como o ópio do povo e promoveu uma visão materialista e revolucionária da história. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, declarou que Deus está morto, questionando valores morais tradicionais e pavimentando o niilismo e o humanismo secular. Sigmund Freud, 1856 a 1939, tratou a religião como neurose infantil, substituindo a culpa pelo pecado por explicações psíquicas, criando espaço para psicologismo e subjetivismo. As consequências foram profundas: relativismo moral e espiritual, humanismo secular centrado no homem, pragmatismo que valoriza resultados em vez da verdade e psicologismo que substitui pecado por trauma ou disfunção mental. Esses quatro pensadores não surgiram simultaneamente, mas suas ideias convergiram para formar a base da cultura pós-cristã, infiltrando-se sutilmente na teologia e na prática de muitas igrejas, contrastando com a igreja primitiva alicerçada em Cristo e na palavra. Século XX. Evangelicalismo moderno. Teve efeito ambíguo. Por um lado, foi um freio ao liberalismo e ao relativismo. Porém, acabou se tornando mais suscetível ao pragmatismo, que é a estratégia de marketing e métodos de crescimento numérico, ao consumismo religioso, que são as igrejas moldadas ao gosto do público, e ao liberalismo cultural, que é a adaptação excessiva da mensagem para não ofender. Assim, diferentemente do século VIII, o evangelicalismo moderno foi uma defesa e uma porta para alguns sistemas dentro da igreja. Seus principais nomes incluem Billy Graham, conhecido por grandes cruzadas evangelísticas, John Scott, teologia equilibrada, Carl Henry,
fundador da revista Christianity Today. Os marcos foram a ênfase nas missões globais, no engajamento cultural e no esforço de tornar o evangelho acessível e relevante ao mundo moderno. O evangelicalismo moderno tentou engajar a cultura, mas frequentemente à custa da fidelidade bíblica, estratégia de marketing, estética do entretenimento e ministério centrado em líderes substituíram a centralidade de Cristo e a vida comunitária. Século XX, o feminismo. O feminismo questionou a estrutura tradicional da igreja, especialmente a autoridade patriarcal no ministério e na família. Essa busca por igualdade, aliada à reinterpretação cultural das escrituras, intensificou o relativismo, fragmentando doutrinas e enfraquecendo a fidelidade bíblica. Além disso, no século XX, a globalização e a tecnologia digital transformaram a comunicação e o acesso à informação, expondo a igreja a filosofias, religiões e práticas espirituais diversas. O sincretismo, aliado à cultura do imediatismo e do consumo, reforçou o consumismo e o pragmatismo eclesiásticos, enquanto o fácil acesso a informações fragmentadas fortaleceu o humanismo e o relativismo, afastando a igreja do modelo simples, orgânico e centrado no evangelho que Jesus instituiu. Agora entrando no século XXI, a igreja de hoje. Você pode observar a sua igreja? Você pode ver o quanto a nossa igreja de hoje herdou tanto da história do passado, o quanto nós nos afastamos da igreja original, da igreja fundada por Cristo. Vamos continuar para concluir este primeiro vídeo desta série sobre os 7 sistemas que moldaram a igreja. Século XXI, a igreja de hoje, após séculos de influências filosóficas, culturais e sistemas humanos, a igreja que deveria ser o corpo vivo de Cristo, guiado pelo Espírito e edificado sobre o Evangelho, perdeu em muitos contextos sua identidade original. Culto como show, o modelo primitivo, simples, centrado em Cristo, na palavra, na comunhão e na missão, foi substituído por estruturas institucionais, estratégias de marketing, shows, entretenimentos e lógica empresarial. E para concluirmos, irmãos, gostaria de trazer uma reflexão. Gostaria que você pudesse refletir e observar a sua igreja. Observa se ela tem esses sistemas embutidos nelas. Como eu disse na introdução, isso afeta na liturgia do culto, isso afeta na pregação, afeta na oração, afeta até na contribuição. Observa a sua igreja e veja se ela está moldada à Bíblia, moldada ao Evangelho, se está moldada aos padrões da igreja fundada por Cristo, ou se está moldada a esses sistemas. Eu aqui falei de 7 sistemas, mas existem outros sistemas que estão embutidos. Ainda assim, meus irmãos, eu sei e eu tenho fé que existe a igreja verdadeira, que existe a igreja de Cristo, que ainda sendo infiltrada por esses sistemas, ela pode avançar, crescer, superar, lutar contra esses sistemas e fazer a vontade de Deus. E para concluir, vamos observar os 7 sistemas e nos próximos vídeos vamos analisar eles mais de perto. O pragmatismo tornou a fé medida por números e resultados visíveis e não por arrependimento ou pelo que é o certo bíblico. O humanismo colocou o homem no centro, transformando Cristo em meio para objetivos terrenos. Secularismo é a exclusão de Deus da vida pública, confinando a fé ao âmbito privado e esvaziando-a de relevância para a cultura e a sociedade. O liberalismo teológico relativizou a Bíblia, milagres e salvação. O legalismo ressurgiu em forma de regras humanas e moralismo vazio. O consumismo transformou a fé em produto, priorizando entretenimento e crescimento numérico. E por último, o relativismo. O relativismo anulou as verdades absolutas, trocando a cruz pela conveniência e a santidade pelo desejo de ser aceito. O que aconteceu com a igreja? O Cristo que deveria de ser centro tornou-se coadjuvante. O púlpito virou palco. O culto virou show. A pregação virou autoajuda. E a comunhão virou networking. A igreja se modernizou e se tornou relevante para o mundo, mas perdeu sua essência diante de Deus. Em meio a esse cenário, aqueles que clamam
por um retorno à cruz, a santidade, a palavra fiel e a simplicidade da igreja primitiva são chamados de fundamentalista ou antiquados, mas eles são remanescentes fiéis. Não se dobraram ao sistema e permaneceram comprometidos com o Evangelho. Deus conhece os que são seus e honra os que o honram. Melhor ser acusado de exagero por amar a verdade do que ser celebrado por trair a Cristo que morreu por ela. Ainda com todos esses sistemas, existe a Igreja de Cristo, existe a Igreja verdadeira, a Igreja que é preservada, que é santificada, que é cuidada por Cristo. Não desista, meu irmão, busque a verdade. Procure uma igreja que pregue a verdade, que pregue o Evangelho, que coloque você no seu lugar e coloque Deus no trono, no centro, que é tudo, e todos esses sistemas no lixo. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos juntos pregar o verdadeiro Evangelho a toda criatura. Te aguardo no próximo vídeo desta série. Deus te abençoe.